o erro de colocar um Gilmar Mendes e deixá-lo na Suprema Corte durante tanto tempo, fazendo articulação política, porque é isso que ele vem fazendo há tanto tempo, ele distorceu grande parte da função, da natureza até do Supremo Tribunal Federal. E você sabe onde foi que eu percebi que essas palavras dele se conectam lá com o Irã? Foi quando a gente olha que a primeira atitude, ainda no dia 28 de fevereiro, nós temos essas duas datas agora de referência nos estudiosos de geopolítica, o 3 de janeiro na Venezuela, uma operação cinematográfica, e agora o 28 de fevereiro. No primeiro dia de operação, já o líder supremo do Irã foi abatido. Grave essa palavra, supremo. E eu tenho pensado, eu li alguns artigos essa semana, um advogado do Paraná que me mandou um artigo muito bacana, que ele diz que talvez um dos grandes problemas nossos seja essa denominação supremo. Porque parece que essas vestes talares ali, elas causam um certo... esses ministros ficam meio inebriados ali com o poder e acham que realmente são supremos. E talvez a gente deva, assim, adotar, como até o próprio José Dirceu falou lá no passado, que deveria adotar o nome de Corte Constitucional. Porque esses ministros, eles pensam realmente que podem fazer a articulação política no lugar dos eleitos, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Veja que os políticos, e os políticos brasileiros têm muita baixa qualidade, a gente sabe disso, faz parte do nosso caldo cultural, mas a vantagem do sistema político é que a gente nem sempre acerta. Mas a gente tem a possibilidade de trocar, de tirar os piores, de fazer um rodízio. Isso a cada 4 anos a gente tem essa possibilidade. Mas e os juízes? E um decano como Gilmar Mendes, que foi colocado na corte e se acha supremo ao ponto de ligar para senadores para interferir em votações, de ameaçar o Senado Federal, caçar determinações de CPIs do Senado Federal. Mais do que isso, dizer que o Senado não pode fazer impeachment do ministro da Suprema Corte, que tem que ouvir a PGR. Esse PGR que mantém Felipe Martins preso, mantém todos os perseguidos do 8 de janeiro sob acusações farsescas, esse PGR que está dizendo que o Vorcaro não deveria ter sido preso. Então você veja que essa presença hoje só pode ser sobrepujada, na minha avaliação, por uma segunda opção errônea, por um equívoco imperdoável que nós cometemos agora recentemente com o mais novato ministro da Suprema Corte, o neófito na Suprema Corte, que foi um político que ascendeu ao poder político colocando a toga do Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino. Um governador de 2 mandatos, eleito senador, que não assume o Senado, vai para o Ministério da Justiça, mantém um preposto seu ali como o seu braço, inclusive com a sua tropa de choque ali no Senado Federal, que impediu que a CPMI descobrisse a sua participação nos eventos do 8 de janeiro, e não do 8, os que antecederam, 12 de dezembro, ele já estava atuando como se ministro da Justiça fosse. E o pior, ele faz uma troca de posições com Lewandowski, que a gente vê agora a qualidade do que era um ministro da Suprema Corte como Lewandowski. Mas o Flávio Dino é bem pior do que isso. Eu ouso afirmar que se nós não tomarmos providências, Flávio Dino suplantará Gilmar Mendes em capacidade de destruição, de erosão das nossas instituições. O avanço do Supremo Tribunal Federal sobre o Poder Legislativo e Executivo está destruindo a República do Brasil. E isso precisa ser resolvido. Por isso eu digo que o líder supremo do Irã caiu e a gente precisa derrubar esse conceito de que nós temos um STF, ou um Supremo Tribunal Federal, um Supremo que se vê como supremo realmente sobre todas as instituições, sobre, inclusive, o parlamento, que deveria ser a instituição mais importante do país, e o poder executivo, que é eleito para executar, para governar.